Em uma escola onde os sonhos juvenis e as emoções correm soltas, Kazuki Odaka, um estudante de 17 anos, segura delicadamente a mão de Shishizuki Shara e revela como ela transformou profundamente sua vida. Cheio de emoção, ele se inclina profundamente e declara seu amor, pedindo sinceramente uma chance de estar ao lado dela. Enquanto permanece curvado, um sentimento de alívio o invade, sabendo que finalmente expressou o que sente. Para sua surpresa, após um breve momento de choque, Shishizuki aceita gentilmente seus sentimentos e pede que ele a valorize. Uma semana depois, enquanto Shishizuki passeia pelo corredor da escola, Kazuki e seus amigos a admiram de uma janela da sala de aula. Eles se maravilham com seu encanto, comentando como ela cativa a todos com facilidade. Kazuki admite que ainda está impressionado com o efeito que ela tem sobre os outros e compartilha que belisca suas bochechas diariamente para garantir que não é apenas um sonho. Enquanto falam sobre ela, Shishizuki sente que alguém a observa e se vira para encontrar o olhar de Kazuki. Corando, ela ajusta o cabelo e acena para ele, que, igualmente constrangido, acena timidamente de volta, com o coração batendo mais rápido a cada momento. Após acenar, Odaka instantaneamente se sente impotente, perguntando-se se ela é simplesmente adorável demais ou se é algo mais. Seus amigos, notando seu estado abalado, o encorajam a se controlar, brincando que seu cérebro pode estar fritando de tanta estimulação. Respirando fundo, Odaka cora e belisca suas bochechas novamente, sem conseguir acreditar o quanto a ama. Só de olhar para ela, ele se enche de alegria. Durante o intervalo para o almoço na escola, Odaka caminha silenciosamente pelo corredor quando Shishizuki de repente o toca no ombro, em voz alta, deseja-lhe um bom dia. Surpreso pelo cumprimento inesperado, ele se vira para vê-la. Ela se desculpa com uma expressão triste por tê-lo assustado, mas ao ver seu rosto, seu humor imediatamente muda de choque para felicidade, e ele a tranquiliza dizendo que qualquer surpresa vinda dela o faz feliz. Ele então pergunta se ela precisa de alguma ajuda, com um sorriso esperançoso. Ela pergunta se ele gostaria de almoçar juntos em uma sala de aula vazia, onde precisa preparar novos materiais escolares para o segundo ano. Encantado, Odaka concorda e se oferece para ajudá-la. Ele sugere que terminem as preparações rapidamente para que possam aproveitar o almoço depois. Ela agradece timidamente enquanto segura a manga dele, com o rosto corando. Vê-la assim faz Odaka corar também, e ele sente vontade de chorar de felicidade por amá-la tão profundamente. Na sala de aula, ambos trabalham juntos para limpar e organizar o espaço, deixando perfeito para o segundo ano. Depois, eles se sentam para comer o almoço. Enquanto observa Shishizuki, Odaka pensa que, mesmo comendo, ela parece deslumbrante. Corando, ela olha para ele e comenta que estar na sala de aula juntos lembra o primeiro encontro deles. A princípio, Odaka fica confuso com o comentário repentino dela, mas então sorri, relembrando aquele dia no final de abril. Ele se lembra de estar sentado sozinho na sala de aula, focado nos estudos, quando de repente a sala ficou escura. Olhando ao redor, percebeu que não havia mais ninguém ali e não tinha ideia do que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, viu que toda a área, não apenas a escola, estava às escuras devido a um apagão. Decidindo ir até a sala dos professores, ficou surpreso ao encontrar a porta trancada. Como membro do comitê de embelezamento, ele costumava ficar depois da escola, mas naquele dia estava preso em um prédio escuro sem poder contatar ninguém, pois, seguindo as regras da escola, tinha deixado o celular no armário com um sapato. Enquanto considerava voltar para a sala dos professores, tranquilizou-se pensando que alguém eventualmente passaria por ali, já que era uma escola, mas uma parte dele temia que ninguém aparecesse até de manhã. Nesse momento, Shishizuki apareceu, parecendo igualmente assustada. Com grande hesitação, ela perguntou por que tudo estava escuro. Odaka explicou sua suposição de que era um apagão, mas, sem o celular, não podia ter certeza. Ao ouvir isso, ela saiu com uma expressão triste. Odaka sentou-se na mesa do professor, que ficava levemente elevada em relação ao chão da sala, e tentou passar o tempo trabalhando em seus papéis, mas ainda estava inquieto. A luz da lua não era brilhante o suficiente para ele trabalhar perto da janela. Enquanto estava perdido em pensamento, foi surpreendido quando Shishizuki voltou, perguntando se poderia ficar com ele até as luzes voltarem. Nervoso, mas gentil, Odaka permitiu que ela ficasse. Eles se sentaram no chão, a uma considerável distância um do outro, e o silêncio era intenso. Foi incrivelmente constrangedor. Nenhum dos dois disse uma palavra, e Odaka, sem saber nada sobre ela, sentia-se muito nervoso. Era a primeira vez que estava sozinho com uma garota. Shishizuki também estava nervosa, movendo-se levemente, e o silêncio era tão completo que ele podia ouvir o tecido do uniforme dela enquanto se mexia. Ele achou isso um pouco estranho, e quando ela finalmente falou, sua voz estava trêmula, com suor na testa. Ela sugeriu que jogassem Shiritori, um jogo de palavras. Eles começaram a jogar, e à medida que continuavam, Odaka achou a voz dela reconfortante, como uma melodia que se repetia em sua mente. Ele se surpreendeu com o quanto gostava de ouvir a voz dela. Enquanto jogavam, Shishizuki mencionou que, à medida que envelheciam, o jogo poderia continuar indefinidamente, e Odaka brincou dizendo que o vocabulário também se expandiria com o tempo. Ela explicou algumas regras do jogo que frequentemente a faziam perder, e ele concordou que eram um pouco injustas. À medida que continuavam conversando, Odaka notou que ela parecia estar
sorrindo, embora não pudesse ver claramente na escuridão. No entanto, a ideia de que ela estava feliz o fazia feliz também, mesmo que ela ainda fosse uma estranha para ele. Ela perguntou por que ele estava ali tão tarde, ao que ele explicou que, como membro do comitê de embelezamento, estava fazendo um inventário das mesas e outros itens. Durante a conversa, ele descobriu que ela também era membro do comitê e estava no mesmo ano de classe. A conversa dele, assim como o jogo de Shiritori, se desenrolou sem muito significado, mas eles conseguiram manter um fluxo de palavras. Eles discutiram sobre o peculiar professor de inglês, e ela brincou dizendo que ele não deveria ser tão educado, já que eram colegas de classe. Enquanto conversavam, ele desejava egoisticamente que as luzes nunca voltassem, sabendo que a conversa deles terminaria se isso acontecesse. Eles até falaram sobre a comida da cafeteria, e quando ele mencionou que gostava de Axels, ela riu docemente. Ele compartilhou que uma vez teve um, mas não se lembrava muito disso. Sentado ao lado dela, ele achou a risada dela encantadora, e a conversa deles mudou para contos de cavalos. Ela mencionou tristemente que não via um desde a pré-escola, então ele prometeu mostrar um a ela se um dia encontrasse. Ela então se levantou e olhou pela janela, convidando-o a se juntar a ela. Enquanto olhavam para o céu cheio de estrelas brilhando intensamente na escuridão, ele ficou encantado com sua beleza. Ela também admirou as estrelas, e, justo quando ele estava prestes a declarar que era a noite mais bonita que já havia visto, um lampejo de luz sinalizou o retorno da energia, trazendo um fim ao momento encantador. Eles trocaram sorrisos, rostos corados, e ela elogiou sua aparência, sentindo-se tranquilizada ao olhá-lo. Eles compartilharam uma risada, agradeceram um ao outro pela noite e acenaram um adeus. No caminho para casa, perdido em pensamento, ele refletiu que a noite tinha sido divertida, apesar dos eventos inesperados. Ouvindo o farfalhar das plantas, ele notou um rabo de cavalo e rapidamente tirou uma foto, lembrando-se do entusiasmo de Xixis aqui por ele. No entanto, ele percebeu que talvez nunca a visse novamente, já que não sabia seu nome, questionando o propósito da foto. Após dias de esforço determinado, ele finalmente descobriu que o nome dela era Shizaki, uma figura bem conhecida e admirada como um ídolo em seu ano. À medida que investigava mais, achou difícil acreditar que ela era a mesma garota com quem ele havia se conectado no escuro, pois ela parecia tão diferente da pessoa com quem havia conversado. Consumido por pensamentos sobre ela, ele ficou tão distraído pelo amor que, durante a mesma aula de inglês, encontrou-se comparando distraidamente o professor a um bulldog em vez de prestar atenção. No caminho para casa, ele parou em uma ponte, olhando para a água e se perguntando se via peixes dourados ou carpas, mas, na verdade, ele se sentia profundamente triste. Embora tivessem sido unidos por acaso e fossem estranhos por um breve momento, enquanto olhava para o céu cheio de estrelas, ele confessou para si mesmo que ainda ansiava por vê-la novamente. Antes mesmo de perceber, algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Alguns dias depois, durante uma reunião do comitê de embelezamento, onde o professor dava instruções, ele teve a sorte de vê-la no corredor, já que ela também era membro. No momento em que ela o viu, ficou nervosa devido à sua aparência desalinhada, mas, corando, agradeceu-lhe por ter lhe feito companhia naquela noite. Vê-la fez seu coração bater intensamente, ecoando seus sentimentos profundos, e ele se perguntou como poderia voltar a um mundo sem ela. Então, no presente, depois de limpar a sala de aula e terminar o almoço, enquanto relembram o primeiro encontro dele, ele confessa que estar juntos assim parece estranho, mas o deixa genuinamente feliz. Ela o olha surpreso, admitindo que se sente da mesma maneira. Olhando para baixo, com uma expressão triste, ela diz que há algo que queria dizer há muito tempo. Enquanto a observa, ele fica tenso, percebendo a seriedade do momento. Com o coração pesado, ela admite que, quando ele confessou seu amor antes, em vez de aceitar diretamente, ela queria compartilhar suas verdadeiras emoções. Ele a olha, ficando mais ansioso enquanto tenta entender o que ela está prestes a revelar. Segurando nervosamente sua camisa, ela explica que gostava dele primeiro. Vendo sua confusão, ela esclarece ainda mais, corando e claramente nervosa, que naquela noite, durante a conversa no escuro, apesar do desconforto com a situação, ela não queria que terminasse, porque havia começado a gostar dele. Enquanto ele ouve, acha a confissão dela incrivelmente cativante. Com hesitação, ela finalmente admite que, em resposta à confissão dele, deveria ter dito que gostava dele também, mas, em vez disso, apenas disse ok, fazendo-a sentir que o havia enganado o tempo todo. Corando e levemente irritado, ele insiste que ela não o enganou, apesar da aceitação inicial dela e desta nova confissão o deixarem 2 vezes mais feliz. Com determinação sincera, ele coloca a mão no peito e admite que foi o primeiro a nutrir sentimentos por ela. Ambos insistem em suas declarações, e sua teimosia brincalhona logo se transforma em riso. Ele se desculpa por sua persistência, enquanto ela o provoca, dizendo que foi definitivamente ela quem gostou dele primeiro. Enquanto riem e discutem, seus corações batem com emoção intensa. Com carinho, Odaka coloca a mão no rosto dela, inclinando-se para um beijo suave. No entanto, ela se desculpa abruptamente, o empurra e se levanta, dizendo que precisa preparar as salas de aula para os alunos do próximo ano. Sem olhar para trás, para a expressão confusa e ansiosa dele, ela o agradece e rapidamente sai, deslizando e fechando a porta atrás dela com um clique forte. Com o coração acelerado, ele permanece sozinho
sozinho na sala de aula, perplexo com a partida repentina dela. Distraído e angustiado, ele abandona suas aulas, saindo da escola com o coração pesado. De volta à sala de aula, ele joga a bolsa no chão e bate a porta, atormentado pela confusão. Ele se pergunta se o momento ou o lugar estavam errados, ou se cometeu um erro. Dúvidas giram em sua mente. Talvez devesse ter perguntado antes de agir ou evitado fazê-lo na sala de aula. Sua frustração aumenta enquanto ele luta para identificar o que deu errado. Mesmo em casa, ele se revirava na cama, assombrado pelo medo de que suas ações pudessem tê-la afastado. A ideia de não tê-la em sua vida é insuportável. No dia seguinte, era sábado, então não havia aula, e não havia mensagens de Shishizaaki-san. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu vontade de repreender alguém. Ele usou todas as suas forças para reprimir esse desejo, e o fim de semana passou. Após o fim de semana, ele se arrasta desajeitadamente até a escola, segurando sua bolsa, claramente exausto após uma noite sem dormir. Seu coração nunca se sentiu tão retorcido antes, deixando desorientado e confuso, sem saber como consertar a situação. Ao chegar à escola, ele fica visivelmente surpreso quando Shishizaaki, radiante com um sorriso, acena e o cumprimenta com um alegre bom dia. A presença dela imediatamente alivia suas preocupações, e ele fica cativado por seu charme. Pedindo desculpas por seu comportamento anterior, ele admite que fingir que nada aconteceu não é suficiente. Pulando a primeira aula, eles se sentam nas escadas, onde Shishizaaki, com uma expressão preocupada, pergunta se ele quer falar sobre sexta-feira. Ele reconhece a preocupação dela e pergunta se o toque foi desconfortável para ela. Sem receber resposta, ele abaixa a cabeça, refletindo sobre suas ações com o coração pesado. Para aliviar sua culpa, ele garante sinceramente que, independentemente de ela desejar intimidade, namoro ou qualquer outra coisa, ele respeitará seus sentimentos e fará o possível para honrá-los. Quando está prestes a dizer mais, ela de repente agarra sua manga, com uma mistura de confusão e intensidade, exclamando que ela quer, sim, estar perto dele. Vendo sua expressão surpresa, ela rapidamente cora e se corrige, revelando que realmente quer estar com ele e está animada com o novo relacionamento deles. Ela timidamente admite que quer ser carinhosa com ele agora que são um casal. Ouvindo, com as bochechas coradas, ele expressa sua gratidão. Em seguida, com uma expressão abatida, ela se preocupa que algo importante possa mudar se continuarem. Perplexo, ele a tranquiliza com um sorriso reconfortante, dizendo que seu amor por ela permanece inabalável, não importa o que aconteça. Ela o agradece sinceramente pelo apoio. Com profundo respeito, ele pede que ela o avise quando se sentir pronta para um toque carinhoso. Vendo-a sorrir em concordância, ele abaixa a cabeça em suas mãos, suspirando de alívio, admitindo que estava aterrorizado com a possibilidade de que ela pudesse odiá-lo pelo toque de sexta-feira e se sentiu sem vida. No fim de semana, tocada por sua sincera confissão, ela o abraça fortemente, dominada pela emoção. Sentindo-a tão próxima, seu coração acelera e o amor enche seus olhos enquanto ele se contém para não abraçá-la, respeitando seu desejo. Ele se sente envolvido em calor e quase não percebe o toque dela. Quando ele pede permissão para respirar, ela gentilmente lhe diz que ele não precisa de sua permissão para isso. Ao abraçá-la, o perfume dela o preenche de alegria, dissipando todas as suas ansiedades. Ele se maravilha com o fato de que alguém tão especial possa afetar seu coração tão profundamente. Depois da escola, eles caminham juntos para casa pela primeira vez, provocando-se brincalhonamente com rostos corados e rindo enquanto conversam. Quando Aka nota uma garotinha sentada tristemente na estrada movimentada, procurando algo, ele se preocupa com a segurança dela em meio ao tráfego. Juntos, eles decidem verificar. Quando perguntam, a garotinha explica, chorando, que viu uma caixa de transporte de gato toda lacrada em uma pilha de lixo com um gatinho dentro. Ela havia corrido para casa para pegar uma tesoura, mas quando voltou, o lixo já havia sido recolhido. Ouvindo isso, Odaka rapidamente examina a estrada e avista alguns caminhões de lixo. A garota aponta tristemente que a caixa com o gatinho ainda está no caminhão. Vendo o sofrimento da garota, Odaka tranquiliza, dizendo que vai correr atrás do caminhão, e pede a Shizuki para ficar com a garotinha. Enquanto corre atrás do caminhão, ele reflete sobre como seu antigo eu nunca teria feito tal cena pública. Sua respiração acelerada pela corrida o faz perceber que se apaixonar por Shizuki, saber que ela gosta dele, lhe dá coragem para agir destemidamente. Ele fica surpreso com suas próprias emoções, sentindo-se mais corajoso e capaz sempre que está com ela. Odaka corre até o caminhão, bate na porta de vidro e pede um momento para falar. O motorista do caminhão, confuso, mas cooperativo, pede que ele seja rápido. Uma vez concedida a permissão, Odaka inspeciona o saco e fica desanimado ao encontrá-lo fortemente comprimido e enterrado sob uma pilha de lixo. Com o coração pesado, ele teme o pior para o gatinho lá dentro e pensa em dizer às garotas que era um saco errado. Enquanto se afasta, ele luta com a decisão, sentindo-se incapaz de descartá-lo. Ambas as garotas percebem que ele ainda está segurando o saco e correm ansiosamente em sua direção, gritando de excitação. Shizuki explica que o gatinho estava escondido em um vaso de plantas próximo e conseguiu sair sozinho. Ao abrir o saco, ele fica confuso ao encontrar o saco vazio. Shizuki então direciona sua atenção para a garotinha, que agora está segurando um gatinho minúsculo e adorável que havia saído do saco. Ao ver que o gatinho está vivo, ele desaba no chão
chão, tomado por lágrimas de alegria, aliviado por saber que o pequeno gato está seguro. Shizuki, emocionada com a reação dele, senta-se ao lado dele e oferece uma mão confortante. Enquanto se despedem da menininha e voltam para casa, eles compartilham o alívio de saber que o gatinho está ileso. Shizuki elogia sua bravura por correr até o caminhão, ao que ele responde que a presença dela o transformou. Ele explica que, sem ela, ele talvez nem tivesse notado a menina, muito menos sentido a necessidade de ajudar. Admirando o pôr do sol, ele reflete sobre como, quando estava sozinho, ele apenas via o sol se pondo, mas com ela ao seu lado, ele nota a luz dourada do sol iluminando as nuvens, iluminando a cidade e projetando suas sombras, com a dela sendo um pouco mais curta que a dele. Ele conclui que todas essas novas maravilhas são graças à presença dela ao seu lado. Ele faz uma pausa, olhando em seus olhos, e mais uma vez declara como ela transformou profundamente sua vida, expressando sua gratidão por sua presença. Seu rosto enrubesce enquanto ele fala, e quando ele a vê corar e cheia de afeto, fica confuso com o pedido dela por uma correção. Ela interpreta mal sua hesitação, achando que ele não quer tocá-la, mas ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que não é o caso. Eles trocam um olhar significativo e, enquanto ele segura gentilmente seus ombros, ele lhe dá um beijo terno, refletindo sobre como conhecer ela iluminou seu mundo. Ele sente que tudo mudou para melhor. Ela olha para ele com profundo afeto e emoção, tocada por suas palavras. Após um momento, Shizuki o observa com uma mistura de preocupação e confusão. Sentindo sua preocupação, ele sorri e pergunta se algo parece errado em sua aparência. No entanto, ele também está confuso, notando que sua voz se tornou mais feminina. De repente, ele percebe que seu corpo inteiro se transformou no de uma garota, completo com cabelos longos. Chocado, ele se olha no espelho e pergunta a ela se ele realmente parece ser uma garota agora. Shizuki, com uma expressão nervosa e gotas de suor no rosto, se desculpa e o informa que a transformação aconteceu por causa do beijo dele. Enquanto ele luta para compreender a situação, ainda olhando para ela com confusão e tensão, ela acrescenta que nunca teve a intenção de enganá-lo, curvando-se e pedindo desculpas novamente, admitindo que nunca deveria ter permitido que ela o tocasse. Ela então o tranquiliza, dizendo que ele voltará à sua forma original e pede que ele esqueça sobre ela, tratando isso apenas como um sonho. Ao se despedir e começar a sair, ele rapidamente agarra sua mão e pede para ela não fazer aquela expressão de desculpas, assegurando-a de que ainda a ama, independentemente de qualquer desvantagem. Depois de ouvir suas palavras, ela o abraça afetuosamente com lágrimas nos olhos. Embora perplexo, ele a escuta enquanto ela diz que precisa consultar sua família sobre a situação, mas o tranquiliza, dizendo que ele ficará bem depois de um dia. Ela pergunta se eles podem se encontrar amanhã, e ele sorri, assegurando-a de que está bem e que ela não deve se preocupar. Eles trocam um sorriso, acenam adeus e voltam para casa. Ao chegar em casa, ele discretamente segue para o seu quarto, evitando ser notado por qualquer pessoa. Enquanto se deita na cama, seus pensamentos estão perturbados. Ele coloca uma expressão corajosa na frente dela, mas por dentro está profundamente preocupado com sua transformação em uma garota.